Entendi, entendi. Eu entendi por que que apareceu isso na tela, né. Porém, por que que apareceu isso na tela? Na verdade, eu coloquei esta informação, esta imagem, nas redes sociais da Matemática Linda, e eu recebi muitas mensagens tipo: "Nossa, Tarim, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha percebido que eu poderia facilitar a minha vida na hora de trabalhar com uma simples subtração". E claro que nós estamos acostumados no dia a dia a usar calculadora, né, mas principalmente para eu que atuo aí na área da educação e meus aluninhos que eles têm que fazer provas sem calculadora, então a intenção é sempre trazer dicas, detalhes, informações, assim, que possa facilitar, né, a tua vida, no caso da vida dos meus aluninhos queridos. E aí eu achei engraçado, assim, falei assim: "Nossa, eu acho que eu vou comentar um pouco mais sobre isso", né, porque assim, eu não sei se você também aprendeu isso, né, do tal do eu quero fazer 5.000 menos 2.384. Como eu não posso tirar 4 do zero, eu empresto do amiguinho. E então eu quero conversar dessa dica importante que pode facilitar nossos cálculos e também por quê? Da onde é essa aí de empresta do amiguinho? Beleza? Então vamos ver isso aí. Então a imagem traz a seguinte ideia, né? Como eu não posso tirar 4 do zero, e esse zero aqui ocupa o algarismo, a posição como algarismo das unidades, eu vou emprestar do algarismo das dezenas, que também é zero, que não vai dar certo, então eu vou para o próximo e chego aqui no 5 que está no algarismo das unidades de milhar. Então, este 5 aqui, na verdade, nós acabamos emprestando 1 para estes algarismo aqui que ocupa o algarismo das centenas, e aqui acaba virando esse 10 aqui, que por sua vez vai emprestar 1 aqui para virar 10, o algarismo das dezenas, então no algarismo das centenas ficou 9, e esse 10 aqui eu acabo prestando 1 para o algarismo das unidades, que enfim vira 10, né, ficando 9 lá no algarismo das centenas. E a gente faz a subtração, e a gente chega neste mesmo resultado que está indicado aqui embaixo, só que aqui embaixo está indicado uma facilidade. Então, nessas operações que envolvem subtração, em que o minuendo, esse cara de cima é chamado minuendo, o cara de baixo é chamado de subtraindo, o resultado é diferença, o resto. Este minuendo é um número principalmente terminado com zero, a gente pode utilizar esse recurso aqui de diminuir uma unidade, porque ao diminuir uma unidade do 5.000 fica 4.999 e 999 são algarismos fortes, aí nós conseguimos subtrair coisas dele, mas assim, para fazer a compensação, se eu tirei uma unidade do minuendo, eu também tiro uma unidade do subtraendo. E aí a gente consegue fazer a operação bem mais fácil, né? Tira 3 do 9 dá 6, tira 8 do 9 dá 1, tira 3 do 9 dá 6, tira 2 do 4 dá 2. Então, o que eu quero conversar com você? Além de trazer essa ideia, e agora eu estou falando, né, demonstrando por meio de vídeo, eu quero que você entenda por que que existe, o que que justifica esse tal do empresta um para o amiguinho. E aí, para isso, eu trouxe um exemplo um pouco mais simples, para a gente entender a tal da subtração. Então, aqui é a mesma coisa. Se você vai fazer essa subtração pelo processo formal, como você não pode tirar 8 do 5, a gente sempre começa pelo algarismo das unidades, você vai emprestar desse amiguinho aqui, ó, tira um dele, fica 3 e joga para cá esse 1. Ou seja, aí você vai fazer 15 menos 8, 7. E no algarismo das dezenas, 3 menos 1, 2, 27. Tudo bem. Esse é o método tradicionalzão mesmo, e aqui bem mais fácil, né, do que naquela situação anterior. Só que assim, e esse empresta do Dominguinho? Qual que é dessa brincadeira séria? Então, primeiro assim que eu preciso relembrar com você do nosso sistema de numeração. Nosso sistema de numeração, chamado sistema de numeração indo-arábico, mais informalmente sistema de numeração decimal, porque a gente escreve na base 10, né? Facilidade 10 dedos das mãos, 10 dedos dos pés. E qualquer número do nosso sistema a gente consegue representar por meio de potências de base 10, justamente de acordo com as posições que os algarismos ocupam. Por exemplo, o 45, 40 mais 5, veja que o 4 ocupa a posição das dezenas, por isso que é 4 dezenas 40, e o 5 ocupa a posição das unidades, 5 vezes 1, 5 unidade. Então, quando a gente faz, na verdade,
o tal do empresta para o amiguinho, e estou transformando esse 4 em 3, na verdade eu estou tirando 10 unidades desse cara aqui, transformando ele em 30, e essas 10 unidades eu acrescento no algarismo das unidades, então por isso que ele fica um 15 aqui no algarismo das unidades. Então é claro que nós temos situações que são implícitas, né, nesses algoritmos matemáticos, nesses procedimentos matemáticos, mas se você perceber bem, se a gente faz essa decomposição, 40 mais 5, e a gente faz a mesma coisa com 18, como 10 mais 8, eu posso, né, se eu quiser fazer a operação dessa forma também. E aí, se você perceber bem, por que a gente começa dos algarismos das unidades, justamente por causa dessa situação, mas se você faz aqui, por exemplo, 40 menos 10 vai dar 30, só que eu não consigo tirar 8 do 5. Por que eu não consigo tirar 8 do 5? Porque eu vou ficar devendo 3, isso, devendo 3. Ou seja, 27. Então é claro que, né, que talvez você ache mais prático e mais usual o método que a gente já traz, desde lá das séries iniciais dos nossos estudos, mas só para você saber o que vem por trás disso. Eu sempre, de qualquer maneira, eu gosto de incentivar, então, meus aluninhos queridos, e no caso você, a trabalhar com cálculo mental na medida do possível. Claro que nem sempre a gente consegue conforme os cálculos. Então, por exemplo, numa situação como essa, já que é complicado a gente pensar em tirar 8 do 5, nada impede de você fazer, por exemplo, alguns arredondamentos, algumas aproximações, em vez de trabalhar com 18, por exemplo, trabalhar com 20. E fica muito mais fácil fazer o cálculo de cabeça. É claro que estou pegando uma situação simples, se pensa isso numa situação piorada. Fazer o 45 menos 20, 25. Só que quando eu peguei o 20, eu peguei esse 8 aqui, ó, esse 18, e acrescentei 2 unidades para chegar no 20. Ou seja, a esse 25 aqui eu acrescento essas 2, né, unidades compensando, para a gente formalizar a nossa resposta, ou seja, em 27. Então, assim, o que eu quero passar para você, e o que eu sempre insisto quando eu estou em sala de aula, ou estou discutindo uma coisa mesmo online com alguém que curte a tal da matemática, ou precisa da tal da matemática, né, ou tem a intenção, claro, né, de aprimorar e melhorar o seu desempenho, o seu conhecimento, é que você enxergue, né, maneiras diferentes, entenda o porquê das coisas, e que você tenha recursos, né, quando você for trabalhar em uma prova, por exemplo, algo do tipo assim, tá? Então, esta brincadeira séria, né, que apareceu aqui para você nas redes sociais, a justificativa do empréstimo do amiguinho é justamente isso. Mas, de qualquer maneira, fica a recomendação de trabalhar com essa ideia, né, de se eu tenho 5.000, né, um número, né, relativamente mais trabalhoso, como o exemplo que eu trouxe, e eu tenho que tirar dele 2.384, ou seja, cheio de zero aí, é melhor você transformar ele em 4.999, subtraindo uma unidade dele e fazendo uma compensação também com o, então esse cara é o minuendo, com o subtraindo. Aí fica aí para você essa dica e essa sugestão, tá bom? De qualquer maneira, é para você ter recursos, né, para abrir a cabeça, né? E eu espero que você tenha gostado aí do recado, da brincadeira séria. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de passar para algum interessado, alguma interessada, e essa dica aqui, comece a praticar na hora de você fazer cálculo, você vai ver que vai facilitar bastante o que você tem que enfrentar aí. Valeu! Até a próxima. Tchau!